Seus lábios e declare: Maranata, ora. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem Jesus, Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem sobre a vida da tua igreja. Maranata, Nós declaramos: vem. vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Levante as suas mãos aos céus. Reconheça quem é Ele sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Onde você oferece a Ele o louvor, a adoração. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é para você, é para Ele, é para Ele. Toda exaltação, toda honra, toda glória, toda adoração é para Ele. Por isso você está aqui. Você não veio fazer um culto, participar de um culto. Você veio ser a parte desse culto. Você veio adorá-lo também. Você veio dizer: Senhor, Maranata, ora vem, 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 Senhor. Eu vim declarar, meu Deus, o quanto eu te amo, o quanto o Senhor é o meu tudo, o quanto o Senhor é a minha alegria, o quanto o Senhor é a minha felicidade. Eu faço cumprir o que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu estou aqui na tua casa, Pai. Honras, glória seja dada ao teu nome, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos protegido. E eu sei, Pai, que o Senhor vai continuar falando conosco, ministrando sobre a nossa vida, e o teu nome sendo glorificado a cada dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esse período de adoração. Obrigado, Pai, pela vida dos tangedores. Obrigado, Pai, por cada um que aqui está adorando e exaltando o teu nome a cada dia, em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia comigo. Quero convidar aqui meu amigo internacional, Pastor Marcelo. Estava ali, vim já de casa, falei, quando eu cheguei aqui, esse homem de Deus chegou, falei, não, esse homem carrega algo aí, veio, ficou um tempo fazendo missões lá na Inglaterra, e tem muita coisa para nos fornecer aqui do céu para a nossa vida, e eu creio que você também pode ser abençoado, principalmente se você abençoar a vida dele. Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, porque o Senhor levou ele e trouxe ele em paz, tanto a ele quanto a sua família, quanto cuidou também da base aqui, Senhor. Muito obrigado por esta aliança que nós temos. E assim, meu Deus, quando esse homem de Deus pisou aqui, o seu coração falou comigo. Eu quero receber, Pai, aquilo que ele está carregando, e o nome do Senhor vai ser bendito sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos, amém? Podem se assentar. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Na verdade, a gente veio para participar do culto com vocês, né? Minha sobrinha veio de Belém, chegou ontem aqui, a Betina, e o pai dela estava aqui também. A gente foi almoçar e acabou que a gente não foi para a base, né? Mas você sabe como é que é crente, né? Tem que ir para a igreja. Aí eu falei, eu vou falar com a Ed para a gente ir na nossa igreja aqui no Guará, né? E nós viemos, nos arrumamos rapidamente, era quase 17 horas. E quando a gente entrou ali na porta, cumprimentamos nosso amigo, né? Aí quando a gente chegou aqui na frente, ele olhou, acho que você vai pregar hoje. E isso me lembra que a gente sempre fica refém daquilo que a gente ensina. E eu sempre falo que nós temos que estar prontos a tempo e a fora de tempo, amém? E eu tenho aprendido como pastor que eu não tenho que me preparar para pregar, mas eu tenho que me preparar para viver.
E eu sempre falo que nós temos que estudar a Bíblia todos os dias, amém? E se nós estudamos a Bíblia todos os dias, a qualquer momento nós temos o que falar. Porque se você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. O Espírito Santo está falando com você. Então você sempre vai ter algo da parte de Deus para comunicar. Amém? Mas a gente tem que perguntar o que o Senhor quer falar. Eu estava ali, orando, me ajoelhei ali, falei, Deus me dá humildade, me ajuda. O que eu falo? E quando a Késia começou a cantar essa última canção, Maranata, aí eu entendi, porque é uma palavra que a gente tem ministrado muito nesses dias. E é algo que a gente precisa como igreja ter o foco nisso, porque é um fato bíblico e uma verdade que Jesus mesmo nos deixou. Ele vai voltar, amém? E esse é o maior momento da história após a ressurreição. A Bíblia, através do profeta Joel, vai falar sobre o grande e temível dia do Senhor. Amém? E a profecia de Joel não foi uma profecia que aconteceu após 20 anos que Joel profetizou, mas ela vem ao longo da história se cumprindo, porque é uma profecia progressiva que está ligada com o retorno de Jesus. Amém? Então é algo que a igreja moderna, ela perdeu. Primeiro que não dá muito ibope você falar que Jesus está voltando e que nós temos que nos preparar e que esse mundo como nós o temos hoje, ele vai acabar, porque haverá um novo céu, mas também uma nova terra, amém? E o governo de Jesus, como é no céu, vai ser estabelecido na terra também. E é algo que a gente precisa entender. O governo milenar de Jesus vai acontecer e ele vai reinar. E o seu trono vai vir dos céus para a terra com a nova Jerusalém. E ele vai governar, amém? A partir de Jerusalém, mas não no templo humano, mas nessa cidade celestial que vai descer dos céus, amém? Então a igreja precisa ter seu coração nisso, até na evangelização. Porque nós evangelizamos e nós falamos sobre a primeira vinda. Mas eu sou adepto que nós devemos evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, dizer que Ele já veio, mas também nós precisamos ensinar as pessoas desde o momento da sua conversão. Ele vai voltar. E como noiva nós devemos estar preparados para esse grande encontro, que a Bíblia vai falar do casamento do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja, amém? Amém? E o nosso coração tem que estar cheio de alegria. A igreja, ela não teme a vinda de Jesus como um juiz que vai julgar todas as nações, como está em Mateus 25. Mas nós devemos entender que para a igreja ele é o noivo que vem para casar. Para o mundo é um leão que vem bradando, exercendo toda a autoridade do Pai para julgar a terra. Amém? Mas para a igreja é o cordeiro noivo que vem se encontrar com sua noiva e celebrar um casamento. Amém? Você consegue entender isso? Então você precisa entender melhor o que é a expressão Maranata. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios 16, 22. Vai jogar na tela aqui? Vocês me deixaram mal acostumado. 1 Coríntios 16, 22. Está aqui, ó. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Aí vem a expressão Maranata. Então, quem não ama o Senhor Jesus, ele é maldito, porque anátema significa maldito seja. Agora, depois dessa expressão vem Maranata, porque quem ama Jesus, ama o seu retorno, ama a sua vinda e se prepara para o seu retorno. Amém?
A palavra Maranata, ela não tem a sua origem no grego. O Novo Testamento, ele não é escrito só no grego, ele é também escrito no aramaico. Então, no aramaico, Maranata traz exatamente essa expressão que a gente canta. Que Maran significa Senhor e Ata significa venha. Então, venha Senhor. Então, Maranata não é só uma palavra. Maranata é uma frase curta, mas que expressa uma verdade que, como igreja, nós devemos declarar o tempo todo e ao todo tempo. Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, porque como igreja nós desejamos o seu retorno. Como igreja nós queremos o seu retorno. Amém? Vamos ler Apocalipse 22, 20. Apocalipse 22, 20. Nós cantamos aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas a gente precisa entender e ter o entendimento correto do que deve mover nosso coração ao declararmos Maranata, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Apocalipse 22, 20, aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho, amém? Ora vem Senhor Jesus. Apocalipse, o livro do Apocalipse é uma carta de amor do Senhor Jesus para a sua igreja. É um dos livros mais complexos de toda a Escritura, mas ao mesmo tempo também é um livro que me chama a atenção porque tem de tudo. Tem ação, tem romance, amém? Tem ficção científica. Quando você lê Apocalipse, você tem que ter uma mente do cineasta Spielberg. Você tem que pensar lá no... Como é que é? Exterminador do Futuro. Porque você lê Apocalipse, uma hora está no presente, uma hora está no passado, uma hora está no futuro. Aí você lê Apocalipse, você tem uma mulher que está fugindo do dragão. E ela gera um filho que é perseguido por esse dragão. Exterminador do Futuro. E você precisa ler com paixão esse livro, mas tem muito crente que tem medo de Apocalipse. Que não lê Apocalipse. Eu conheço gente que fala, pastor, eu não vou ler Apocalipse. Mas se você não lê Apocalipse, você vai ter uma visão do próprio Cristo pela metade. Veja bem, a gente gosta de cantar, lindo, lindo, lindo és. Quem canta essa canção aí? E tem crente que chega e fala, não, você não pode cantar isso. E você fala, por quê? Aí a criatura vem, porque lá em Isaías fala que ele não tem nem beleza, nem formosura. Aí você, opa, tudo bem. Essa é uma palavra profética que já se cumpriu na primeira vinda. Ok? Quando ele veio a primeira vez aqui, realmente ele não tinha nem beleza, nem formosura. Mas você reparou que após a ressurreição, Maria Madalena não reconheceu o Cristo ressurreto? Ela precisou ouvir a voz e ela responde, Rabone, o mestre, porque essa voz eu conheço, me ensinou por muito tempo. Eu conheço a voz de Jesus, é Jesus. Porque ele já estava no corpo que incorrupto, e ele ascendeu aos céus em carne, mas não nessa carne que nós temos, corrupta, mas numa nova carne. Então tem um homem sentado no trono, governando as nações. Amém? Jesus está no trono, ao lado do Pai, assentado, governando tudo e todos, mas em carne. Há um homem judeu sentado no trono, ao lado do Pai, governando as nações. Amém?
Por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Porque a Bíblia fala de pessoas que ressuscitaram. Mas ele é o primeiro a ressuscitar num novo corpo, numa nova carne, sem pecado, conforme o modelo original, quando o homem foi criado e perdeu quando pecou. Quem entendeu isso? Amém? Então a igreja precisa ter seu coração e entender. Olha, aquele Cristo que montou no jumentinho, e essa profecia já se cumpriu, ele vai voltar. Só que ele não vai voltar mais como rei humilde, porque ele já veio. Ele já veio como cordeiro, ele morreu na cruz, ele nos alcançou com a sua graça, mas quando ele retornar, ele vai retornar como um leão rugindo, estabelecendo o pleno governo dos céus na terra. Nós precisamos entender isso. Se você ler Apocalipse 1 e você atentar, quando João fala, alguém me tocou atrás, quando eu vi aquele homem que falava comigo, e ele começa a falar e descrever, e ele está falando do Cristo, ele está falando de Jesus, ele está falando que seus cabelos são brancos, ele está falando que dos seus olhos saem chamas de fogo, ele está falando que ele é aquele que está entre os candelabros. Então o que Jesus você está esperando? Da primeira vinda ou da segunda vinda? Porque o da segunda vinda vai vir como rei glorioso. Amém? E ele vai estabelecer o governo de Deus na terra de forma plena, amém? E quem está falando aqui? Quem João? Volta aí, vaso. Quem está falando aqui? Se você for olhar na Bíblia, Deus sempre tem essa mania. Jesus sempre tem essa mania de falar que algo vai acontecer a respeito dele mesmo. Quando ele fala assim, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Ele. Ele está falando dele mesmo. Amém? Lá em João 1,13, se eu não estou enganado, fala que ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus, a não ser através do seu Filho, ou seja, através de Jesus. Então, tem um versículo na Bíblia que afirma que ninguém nunca viu Deus, a não ser o Filho, ok? Então, ninguém nunca viu Deus, porque é impossível ver o Deus transcendente em toda a sua glória, sem você ser fulminado. Você só pode ver o Deus imanente, o Deus que é inalcançável se tornou alcançável, através do seu Filho que vem em carne. Você entendeu isso? Então presta atenção, isso não é só na nova aliança, isso é na velha também. Quem estava conversando com Adão? Se ninguém nunca viu Deus só através do Filho, com quem que Adão estava conversando? Com Deus Pai? Com quem que Moisés conversou na sarça ardente? Mas qual a expressão de Deus? O Pai ou o Filho? O Filho. Quem almoçou com Abraão, que ele chamou de Senhor? Jesus, ele é expresso desde a velha aliança, irmãos. Ele está presente. Amém? Ele é Deus. Nós precisamos entender isso. Se ninguém pode olhar face a face de Deus, quem que eles estavam olhando? A Bíblia não se contradiz. Então nós precisamos entender algumas coisas. Amém? E aqui, como aconteceu em Gênesis, quando o próprio Jesus fala, da descendência da mulher suscitarei aquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Então Jesus estava profetizando sobre ele mesmo. Quando ele fala o Filho do Homem, ele está falando dele
E aqui, ó, quando João fala, coloca aí, amado. Quando João, ele fala, Deus nunca... Ah, não. Lá em Apocalipse, por favor. Aqui, ó, 1,18. Obrigado, santo. Isso é demais. Isso. E o que vivo, e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as... Não, Apocalipse... Ah, tá. Ele está me seguindo. Cara, esse cara é bom. Eu vou levar ele lá para a base. Apocalipse 22, 20. Obrigado. Isso. E é rápido, hein? Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Quem que testifica essas coisas e fala? Certamente cedo venho. O próprio Cristo. Ora, vem Senhor, Maranata. E esse é o clamor da igreja dos últimos dias. Porque a igreja, juntamente com o Espírito, também vai clamar Maran, ora vem. Apocalipse 21. Desculpa, Apocalipse 22. Verso 17, na minha versão fala assim. O Espírito e a noiva dizem, aquele que ouve diga, aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da... Amém? Olha o 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da... E o 17. O Espírito e a noiva dizem... Irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo vai clamar, vem. Vai clamar ao Cristo, vem. 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 Aquele que ouve, diga, vem. Então há uma igreja que proclama, vem. E quem está ouvindo o clamor dessa igreja também vai clamar, vem. Por isso que na nossa evangelização a gente não pode só falar, Jesus já veio. A gente tem que falar, Jesus já veio e vai voltar. Amém? Aí há o clamor para as pessoas. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser de graça, a água da... Quem quiser receber a água da vida, venha. Então, ao mesmo tempo que essa igreja que tem consciência sobre a vinda de Jesus, ela fala, vem Senhor Jesus, ela olha para os sedentos e fala, venham. Porque a gente conhece a fonte das águas de vida. Venha, então é um clamor duplo. Nós declaramos, Maranata, vem Senhor, e olhamos para os perdidos e declaramos, venham. Venham, porque há uma fonte de água viva. Amém? Amém? Abra sua Bíblia agora, em João 3. A partir do verso 25. João 3, 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E foram até João e disseram, mestre,
aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu... Amém? João, uma voz profética na sua época, que antecedeu o Cristo para anunciar a vinda do próprio Cristo. João era primo de Jesus. E João foi levantado por Deus para preparar o caminho até a chegada de Cristo. E o tempo todo, lá no deserto, ele avisava: eu não sou o Cristo. O Cristo ainda vai chegar. Amém? E a posição de João era de amigo do noivo. Aí a gente precisa entender o contexto da cultura judaica cristã. Quando Jesus fala de casamento, ele está falando de casamento dentro da realidade judaica, ok? Que não é como a nossa realidade hoje. Por exemplo, Jesus falou: eis que eu estou indo, mas eu vou voltar. E eu estou preparando morada, e na casa do meu pai há muitas moradas. Por quê? Porque até hoje o judeu ortodoxo, quando ele casa, ele não se aparta da família. Na época de Jesus, se o pai tinha um terreno e ele tinha filhos, ele ia preparar uma casa para o filho no seu próprio terreno. Ou ele ia comprar um terreno, ia construir uma casa para que o seu filho morasse. Ou seja, quem preparava o casamento era o pai. Deu para entender isso? Amém? Outra coisa interessante do casamento judaico: não é a amiga da noiva que ajuda no casamento, é o amigo do noivo. E o amigo do noivo, ele cuida da noiva até que o noivo venha, ok? E quem falava quando o noivo ia casar era o pai. Por isso que Jesus também afirma que só o pai sabe o dia e a hora que ele vai vir. Ok? Entendeu? Porque isso faz parte do contexto da cultura judaica cristã. Então Jesus sempre anda no aspecto profético. Jesus, como sumo sacerdote, lá em Levítico você vai ver, ele só pode casar com uma virgem. O sacerdote, o levita, dentro do seu sacerdócio, ele tem que casar com uma virgem. O sumo sacerdote, além de ser virgem, ela não pode ser tocada por homem algum. Nunca ter sido tocada por homem algum. Depois você procura em Levítico. E Jesus vai casar com uma noiva santa, pura, amém? Por quê? Porque quem mantém a igreja assim é o próprio noivo, Efésios 5. Lê Efésios 5 a partir do 19. Paulo não está falando de casamento. Paulo está falando: olha, eu estou falando de um mistério maior. Eu estou falando de Cristo e a sua igreja. E ele fala que todo marido cuida da sua esposa como cuida da sua própria carne, porque eles são um. E ele mantém a sua esposa sem mácula e sem rugas, sem manchas. E ele faz isso, aí está falando de Cristo, pelo lavar da água, que é a palavra de... Então, pela palavra de Deus, Jesus mantém a sua noiva limpa, santa. Amém? Sem a palavra não há santidade. Precisamos andar na palavra. Quem entendeu isso aí, diga amém. Então, cada vez que eu me aprofundo na palavra, mais eu deixo de pecar para viver a pureza que eu tenho que viver para o encontro com Ele. Isso não é brincadeira. Tem igreja aí que todo mundo sabe, seita, tá uma bagunça.
Aí o pessoal fala, a igreja de Jesus está adulterando, está corrompida. Mentira. A noiva que ele mantém virgem não faz isso. A mulher que trai, que adultera, tem nome. O nome dela é Babilônia. A adúltera é Babilônia. Então, se eu vivo uma vida de pecado, tentando mostrar espiritualidade, mas eu estou adulterando contra Deus, eu não sou igreja. Eu não estou na igreja. Eu estou ligado à Babilônia. Mas se eu me arrependo e sou purificado dos meus pecados, e se eu tenho uma cultura de arrependimento e busco isso diante de Deus, eu estou vivendo como igreja. Então tem diferença de estar e ser. Amém? Nós precisamos despertar, nós precisamos acordar e perceber, agora uma palavra aos líderes, a nossa posição em relação à igreja é de amigos do noivo, assim como João Batista. Nós temos que cuidar da igreja de Jesus, nós temos que preparar a igreja de Jesus para a segunda vinda, amém? Nós temos que nos apresentar como amigos do noivo. E o amigo do noivo não pode se apaixonar pela noiva, porque a noiva não é dele, a noiva é do noivo. A igreja é de Jesus. A igreja não é minha, não é do Arley, não é da Eide, não é da Keila, não é dos pastores que estão aqui. A igreja de Cristo é de Cristo. E nós devemos ter temor e cuidar da noiva até que o noivo venha. Amém? Então, líderes, você sendo pastor ou não, tenha temor. Temor diante de Deus. Temor por estar trabalhando para Deus e cuidando da noiva do Cordeiro. Não faça isso de qualquer jeito. Amém? Mas assim como João, não permita que a noiva se apaixone por você. Tenha a capacidade de falar, eu não sou o Cristo. Você não tem que me adorar. Sabe por que eu estou aqui, irmãos? Eu sou bem sincero, né? O Arley sabe disso. A vida de igreja que a gente tem hoje é bem diferente da de vocês aqui. Eu não curto muito toda essa tecnologia que vocês têm. Eu gosto de uma coisa mais simples. Esse é o meu dia a dia. Eu ando com o Arley desde o momento que ele começou aqui. O Arley nunca veio pedindo microfone para ele, como muitos fazem. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu conheço o Arley e conheço a Keila de andar com eles. A Kelly. É o Covid. A Kelly. De andar com eles. Eu vejo aquilo que Deus está trabalhando na vida deles. O choro, a confissão, o arrependimento. E é isso que caracteriza o homem de Deus. Não é só como ele prega bem, que ele prega bem, ela também. Mas quando tem a capacidade de reconhecer e ter a humildade de falar, eu peco, eu erro, eu peço perdão. Confessa pecado. Fala, eu errei, não deveria ter feito isso. É esse tipo de liderança que a gente precisa. Amém? E por entender o coração do Arley é que eu venho para cá. Porque eu vejo nele um amigo do noivo. Eu vejo alguém que não está preocupado em aparecer, mesmo aparecendo. Eu vejo alguém que tem a humildade de chegar para um cara que apareceu depois de 5 meses aqui e falar, prega aí. Você tem algo a compartilhar. Isso é humildade, irmãos. Então nós precisamos entender que a nossa posição hoje é de amigos do noivo. Há uma liderança que precisa entender um aspecto profético
Nós precisamos andar no mesmo espírito profético de Elias, assim como João Batista andava. E o que Elias pregava? O que João Batista pregava no deserto? E as multidões iam para o deserto ver aquilo que João Batista estava pregando: arrependimento. O que Jesus pregava segundo o Evangelho de Marcos? Arrependimento. Porque não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem reconhecimento de pecado. Amém? Nós precisamos confessar nossos pecados. E isso não é uma vez só na conversão, não. Há coisas que muitas vezes nós carregamos e não nos livramos. Porque nós não geramos uma cultura de confissão. Tem coisas que eu não faço mais, mas tem coisas que eu continuo fazendo e eu preciso me arrepender. Mas de uma coisa eu sei, como Luther King disse: se eu não sou o que eu deveria ser, com certeza eu não sou quem eu era ontem. E essa é a convicção, não é sobre perfeição, mas toda vez que eu me aproximo de Deus, eu olhar para mim e perceber, eu preciso mudar. Porque quando eu me deparo com Ele, eu olho para mim e percebo que eu não sou como Ele. E o meu maior alvo é ser como Jesus. Porque Ele é o nosso irmão mais velho. Ele é o modelo que o Pai deixou de filho que nós devemos ser. Amém? E a gente tem que abrir o coração para isso. Convém que Ele cresça e que eu... Então não é sobre nós, não é sobre o que eu faço, mas aquilo que Ele tem feito em mim, através de mim e apesar de mim. É isso que a gente precisa entender. Não é o que eu tenho, mas aquilo que eu tenho dele em mim. É isso que faz diferença. É isso que traz unção, é isso que traz óleo, é isso que move milagres. É isso que traz transformação de vida, de famílias. É andar nele. Estando Ele em nós através do seu Espírito. Amém? Vamos abrir nosso coração para isso, sabe por quê? Porque eu creio no derramado do Espírito Santo maior que não houve até hoje, desde o Pentecostes. Porque a profecia de Joel 2, ela ainda está se cumprindo. Porque Joel falou que derramarei do meu Espírito sobre toda. E o que aconteceu a partir do Pentecoste ainda não atingiu toda a carne. Mas vai acontecer. O mundo vai piorar, irmãos. É só ler a Bíblia. Mas vai ser o melhor momento da igreja. Porque quanto mais o mundo piora, mais Deus vai derramar do seu Espírito sobre a sua igreja. E nós precisamos nos preparar para isso. Amém? Porque vinho novo não dá em odre velho. O odre se quebra. Não adianta ficar pedindo algo novo se você não está deixando o odre ser renovado, ser restaurado. Precisamos abrir nosso coração para isso, amém? E nos levantar como uma geração precursora, uma igreja que está preparando o caminho até que Ele venha. Até que Ele venha. Amém? Apocalipse 19.
a partir do verso 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se... A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos... Abre agora em Mateus 3. Pois é a João que se refere que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireitem as suas... João, dentro de um aspecto profético, ele foi apresentado como a voz do que clama. Tem muita gente falando que João era a voz que clama. Não é isso que o texto diz. Ele é a voz do que? Porque quem estava clamando no deserto era Deus, através de João. Então João foi considerado a voz de Deus que clamava no deserto. A igreja precisa ser vista novamente em nossos dias como a voz de Deus. As pessoas precisam ouvir Deus através da gente. Spurgeon, ele falava algo interessante. Ele falava: nem todo mundo vai ler a Bíblia. Então, a Bíblia não é a luz do mundo. A Bíblia é a luz da igreja. Mas Jesus olhou para os discípulos e ele já havia afirmado, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Mas depois Jesus falou, além de sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quem entendeu, dá um amém aí. Então nós precisamos entender o seguinte: quem leva a luz para as pessoas somos nós, através da luz que nós carregamos. Então, se eu tenho a palavra, eu vou gerar luz, porque a palavra é a luz da igreja, mas a igreja é a luz do mundo, porque a igreja tem que refletir Cristo. Você entendeu isso? Então, igreja, nós precisamos entender, nós já estamos nos últimos dias. Quem inaugurou os últimos dias? Jesus. E agora nós estamos esperando o grande dia do Senhor, o seu retorno. Então nós temos que entender, somos precursores, somos uma voz do que clama nos nossos dias e devemos preparar o caminho para o casamento. Ele vai vir casar. Amém? E a igreja já tem que estar ataviada, já tem que estar pronta, vestida para o casamento. Linho fino vai falar de pureza, são as vestes sacerdotais. E ao mesmo tempo, lá em Apocalipse vai falar, são os atos de justiça dos santos. Amém? São os atos de justiça dos santos. A gente leu aqui. Então, quais são as vestes que vai comprovar que a igreja de Jesus está pronta para o casamento? Atos de justiça. Você tem praticado justiça? Tessidek. Tessidek, a palavra no hebraico para justiça.
E Tessidek é posicionamento correto. Você só é justo se você está na posição que Deus te quer. Não é pelo que você faz, mas diante de quem você está. Deus quer uma igreja que pratique justiça em todos os sentidos. A partir da sua casa, no meio da congregação, na escola, na faculdade, no trabalho, em meio à comunidade, no seu lazer, no seu esporte, você tem que expressar justiça. Essas são as vestes que a igreja tem que estar vestindo. Justiça é quando você faz um julgamento correto. Justiça é quando você ajuda os mais necessitados. Justiça é quando você não defrauda ninguém. Isso não é só em relação a dinheiro, não. Tem defraudadores de corações. Pessoas que criam expectativas e não preenchem as expectativas que criou. Defraudação é pecado. Tem gente que defrauda o amigo, tem gente que defrauda a família, tem gente que defrauda a namorada quando promete que vai casar e não casa. Promete que vai ajudar e não vai. Vai ter mudança, irmão, conta comigo. O cara já mudou, vai para outra, está esperando até hoje. Amém? Você pode ficar em pé. Maranata. É o clamor da igreja dos últimos dias. Vem, Senhor. E se você está declarando venha, é porque você está falando, eu estou pronto. Eu tenho consciência, eu quero casar. Eu estou aqui, me preparando. Tomando banho na banheira do Espírito Santo, com a água da palavra, me purificando, me perfumando, com as vestes de atos de justiça. Cadê a Kézia? Está subindo aqui? A gente vai cantar aquela música de novo, né? Maranata? É. Agora tem que ser com mais vontade, porque está com fundamento agora. Amém? Então declare Maranata, entenda que essa palavra, só por ela já é uma oração. Vem, Senhor, vem, Senhor. E se você está falando isso é porque você está se comprometendo em recebê-lo. Amém? Feche seus olhos aí. E diante de tudo que você ouviu, aquilo que te marcou, ore diante dele. Peça para ele te dar entendimento. Peça para ele mergulhar você nisso. Peça a ele para encher o seu coração de alegria, de ardor pela vinda dele. Se você tinha medo de Jesus voltar e te pegar desprevenido, peça perdão por esse medo e fala, Senhor, eu entendi, eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado para um casamento. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Em sua coxa está escrito que ele é rei, o rei dos reis. Sim. Seus olhos são como chamas de fogo, seus cabelos brancos como a neve. Em sua coxa está escrito que ele é rei, o rei dos reis. Seus olhos são como chamas de fogo. Sim, queremos contemplar seus olhos. Queremos ver a tua beleza. Queremos nos apaixonar pelo seu olhar. Enche nossos olhos da tua beleza. Enche nossos olhos de paixão pelo noivo que vem, pelo Cordeiro. Sim. Poderoso
Messias esperado rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus, rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda, rasga o céu e vem. Sim. Ó Messias esperado, rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus, rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda, rasga o céu e vem. Ó Messias esperado, rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus, ó desejado da minha alma. Sim, declare que Ele é o desejado da sua alma. Declare que Ele é a sua maior paixão. Declare que Ele é a sua esperança. Ó desejado da minha Não importe alma, aquilo que você viva nesses dias, o que te aconteça, há uma promessa, Ele vai voltar. Tudo vai melhorar. Ó desejado da Sim. minha alma, a tua igreja te aguarda. Rasga o céu e vem, tua igreja te aguarda, rasga o céu e vem. Ó Messias esperado, rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus, rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda, rasga o céu e vem. Ó Messias esperado, rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, rasga o céu e vem. Tua igreja te aguarda, ó Messias esperado. Nós cantamos, rasga o céu e vem. Rasga o céu e vem. Rasga o céu e vem. Nós cantamos Maranata, Maranata, Jesus. Levante suas mãos aos céus. Faça sua oração ao Cordeiro agora. Declare seu amor a Ele, sua paixão a Ele. Peça para Ele aumentar este amor, essa paixão, esse fogo, esse ardor. Peça para este amor, essa paixão por Jesus te mover. Porque aí as circunstâncias não vão mais te abalar. Porque não são as situações, mas Ele é suficiente. Ele é tudo que precisamos. Ele é tudo que queremos. O que vier além dele é só um lucro. Mas o mais importante é Ele. Declare isso. Declare em alta voz. Declare: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te espero. Me ensina a te amar mais. Senhor, nós oramos pela tua igreja aqui neste lugar. Oramos para que essa igreja seja cheia do amor dos primeiros dias e se encha também do temor dos últimos dias. Que essa igreja venha crescer no amor a Cristo ainda mais, mas no temor, para se preparar até esse grande dia, até o encontro nas nuvens, até o casamento com o Cordeiro. Sim. Exará manayeshe, cantará nará manayeshe. Exará nará manayeshe. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Esse noivo é esperado por você.
Esse noivo é aguardado por você. Você tem fome e sede desse dia. Então eu quero que você abra o seu coração. Enquanto eles estão ministrando mais uma vez, você possa abrir o teu coração e se derramar na presença dele. Você não está aqui porque você é perfeito. Você está aqui porque está buscando a santidade nele, a perfeição nele. E é por isso que essa palavra está sendo liberada para a minha vida e para a tua vida. Porque quando aquele sacerdote ia analisar, ele não analisava o homem, o sacerdote ou aquele pai de família que estava entregando o cordeiro. Ele analisava o cordeiro. Quem tem que ser perfeito é o cordeiro. Se o cordeiro é perfeito, vai ter purificação na tua casa. Se o cordeiro é perfeito, vai ter purificação na tua família. Se o cordeiro é perfeito, vai ter purificação na tua mente, no teu coração. Então seja apaixonado por ele e declare mais uma vez: ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar. Já coloquei as minhas vestes. Eu já coloquei As vestes, estou só te Queridos, imagine tudo isso que o pastor Marcelo está ministrando sobre a nossa vida. E você, se você tivesse entendimento, que eu creio que Deus está abrindo o teu entendimento hoje, está levando a tua mente cativa a Ele, está dando para você entenda que você não veio aqui buscar uma bênção. Bênção não é algo que eu pego, bênção é o lugar que eu entro. Você entrou no lugar da bênção. Você está em Deus. Quando você está em Deus, você está no lugar da bênção. Agora olha, quando começou o culto, começou o louvor, uma irmã adentrou aquelas portas. E as irmãs que estavam ali na porta recebeu a irmã. E quando recebeu a irmã que está ali à porta, a irmã Adriana já sentiu de abraçar a irmã. E ao abraçar a irmã, ela já se chorou, caiu em lágrimas. Ela disse: eu vim aqui hoje, mas eu já quero entregar minha vida para Jesus. O culto não tinha começado, não teve um protocolo, louvor, palavra, o apelo. A irmã, ao entrar na porta, já disse: eu quero entregar a minha vida para Jesus. E ali nós fizemos a confissão de fé com ela. Ela está ali, ó. Levanta a mão aí, irmã. Já fez a confissão de fé dela ali no início do culto. Essa é a igreja apaixonada, essa é a noiva apaixonada por Jesus. Você entende aonde o noivo está, e aonde o noivo está, você chega diante dele com reverência e temor. Por isso que você está aqui hoje. E eu quero perguntar esta noite: tem alguém que hoje quer entregar a sua vida para esse noivo? Tem alguém que está aqui hoje, estava afastado e quer voltar para o Senhor? Acende a luz, por favor. Quer voltar para esse noivo hoje? Se você está aqui, você precisa entender que você pode ser alguém desamparado, mas só se você estiver só. Porque se você entregar a tua vida para esse noivo, você vai ser cuidado, amado, amada, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Assim como a minha irmã, tem mais alguém esta noite que quer entregar a sua vida a ele?
alguém que quer retornar para Ele, que se afastou, deu um deslize, teve um erro, uma falha. Nós não estamos aqui para te condenar, nós estamos aqui para te ajudar a te colocar de pé e dar direção para a tua vida, para que o nome dele seja bendito sobre a tua história. Onde você estiver, é só você dar um sinal, não precisa nem vir aqui à frente, você pode ficar aí. O que eu quero é orar pela tua vida, porque o Senhor está mudando destinos hoje. O Senhor está mudando destino sobre a tua caminhada hoje. Agora, pastor, eu já estou firme, eu estou com Cristo, eu estou na igreja. Talvez você está na igreja, mas o seu coração está vacilante. Talvez você ainda tenha dúvidas no seu coração. E eu quero que aonde você esteja, você levante a sua mão. Diga: Senhor, hoje eu aqui preciso renovar a minha aliança com o meu noivo. Eu preciso hoje firmar os meus passos. Você sabe o que está acontecendo com você. As dúvidas, as incertezas, os ataques que estão vindo na tua mente, situações que estão vindo para tentar tirar você do foco, do propósito. E você se encontra aqui hoje, e ao ouvir esta palavra, ela é muito mais do que uma bênção física. Ela é uma bênção celestial, onde o teu nome vai estar escrito no livro da vida. E você vai entender que você não vai ser órfão mais. Você tem um pai, e esse pai cuida de você. Esse pai cuida da sua vida. Tem alguém aqui hoje que precisa hoje reafirmar isso? Onde? Tem uma ali, ok? Tem mais alguém? Tem mais pessoas aqui hoje. Tem 7 pessoas aqui hoje, 7 que precisam hoje aqui, 7. O Espírito de Deus está dizendo a mim, 7 pessoas aqui hoje. Hoje, 1, 2, tem mais 5. Que você está aqui. Já tem ali? 6, 3, falta 4. Você está aqui hoje, chegou? Cadê? Olha aqui, 4, 5, falta mais 2. Que Deus está reafirmando algo do teu coração. Deus está reafirmando. 6, e é isso mesmo, 7ª pessoa, isso, 7 pessoas, a qual o Senhor estava falando aqui, firmemente. Tem coisas que o Senhor hoje está fazendo com você, que você precisava dessa decisão na tua vida hoje. Ei, não é porque você estava afastado, mas estava fraco, frágil. E o que foi falado aqui hoje, você precisa entender. Se o Senhor viesse hoje, queridos, tem coisas que não estão acontecendo. Por mais que a gente grite, Maranata, hora vem Senhor Jesus, mas tem pessoas hoje, que se o Senhor viesse, ficaria. E o Senhor não quer deixar os seus. Ele te chamou para ser filho, e não ser órfão, e nem ser filho bastardo. O seu nome está escrito no livro da vida. E eu quero que você coloque a tua mão no coração e reafirme hoje isso. Vamos reafirmar. Talvez algumas pessoas ainda não levantaram a mão, mas está precisando de dizer: Senhor, hoje, dia 1º de outubro, eu tomo uma decisão de servir ao Senhor, de entregar a minha vida a Cristo, e me arrependo dos meus pecados. Senhor, eu não quero mais caminhar sendo julgado, condenado por algo, Senhor, que por muito tempo virou uma canga sobre a minha vida. Senhor, o Senhor é Deus que desfaz toda canga, toda armadilha, toda situação adversa. E eu declaro, Pai, troca o teu fardo com o meu hoje, porque o teu fardo é suave e leve. E eu quero, Pai, viver como filho de Deus, como servo de Deus. Eu confio a Ti o meu coração. Eu peço a Ti, leva a minha mente cativa ao Senhor. E eu declaro, a partir de hoje, eu quero caminhar contigo, rompendo de glória em glória, de vitória em vitória, e o Teu nome vai ser glorificado. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Uma salva de palmas ao Senhor. Aí nós olhamos como que isso é importante. Vem a palavra, e a palavra precisa encontrar guarita para que o nome do Senhor seja glorificado. Se você é batizado, se você já desceu as águas batismais, nós vamos nesse momento cear na casa do Senhor. Se você não desceu e você está se preparando, quero te lembrar que todos os domingos nós temos classe de batismo,
onde nós vamos estar ceando. Mas não é por causa disso que você vai deixar de sentar na mesa e participar desse momento tão oportuno para nós. Se você ainda não pegou o seu cálice, levante a sua mão onde você estiver. Levante a sua mão, nós vamos até você e vamos confiar, entregando a você esse cálice. O cálice da ceia. Nós temos aí o pão e o suco de uva, para que você possa cear conosco. Aqui na frente, ok? Por favor. Eu quero que você que pegou o seu cálice, você tem que agora pegar o seu cálice e também curvar a sua cabeça. Se você tem algo a pedir perdão a Deus nessa hora, esse é o momento em você dizer: Senhor, eu preciso hoje ter comunhão contigo. Quando eu como do pão, eu bebo do cálice, eu estou dizendo que eu estou aliado com o Senhor. E se eu estou alinhado contigo, eu não posso comer do pão e beber do cálice indignamente. Obrigado. Eu tenho que comer do pão e beber do cálice, Senhor, mas confessando os meus atos, o meu pecado. Então eu quero nessa hora, Pai, pedir ao Senhor perdão pelo que eu falei, pelo que eu pensei, a forma que eu agi que não te agradou. Senhor, quando o Senhor chegou a Adão naquele jardim, o Senhor não perguntou para Adão o que ele fez. O Senhor perguntou para Adão: onde tu estás? Porque quando o homem peca, ele sai do lugar onde Deus o colocou. Nos leva de volta, Senhor, para o lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Nos leva de volta para o centro da tua vontade. Que os nossos pecados não nos tire do lugar que o Senhor tem nos colocado, mas que o Senhor nos leve para o lugar de santidade, de amor e de graça do Senhor. Eu peço ao Senhor, consagra esses elementos da ceia, esse pão, esse suco de uva, Senhor, que se torne agora elementos santos perante a tua presença, porque ao comer desse pão e ao beber desse cálice daqui a pouco, eu vou declarar que eu tenho unidade nesse corpo, é unidade em Cristo, para que o teu nome seja glorificado a cada dia, em nome de Jesus. Tire aqui, ó, essa tampinha, só é você puxar, não precisa ficar com medo. Aqui tem um pãozinho aqui dentro. Abriu. A Bíblia vai dizer que na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, o partiu, entregou aos seus discípulos e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória de Cristo Jesus, comamos do pão. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso e eterno, Jesus querido, Jesus amado, nós te louvamos, Senhor, te exaltamos e agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu corpo, Jesus, que foi ali, Jesus, sacrificado por nós, meu Deus e meu Pai. Nós te adoramos, Jesus, nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós te adoramos porque o Senhor se entregou ali naquela cruz, para que hoje fôssemos livres para te adorar, para te glorificar e para te exaltar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e meu Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu preço, meu Pai, ali na cruz por nós. Obrigada, Jesus querido, Jesus amado. Em nome de Jesus, Pai. E nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, a te louvar, a te engrandecer. Nos ajuda a cada dia a sermos fiel a Ti, Senhor. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Glorificamos e exaltamos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você nesse momento tem um cálice. Antes de nós tomarmos desse cálice, eu quero que você troque com 2 ou 3 pessoas que esteja próximo a você, e você possa declarar que nós temos uma aliança no sangue do Cordeiro. Você possa dizer: nós temos esta aliança, e essa aliança é no sangue do Cordeiro. O Senhor é a nossa força. Cristo Jesus. Nós temos uma aliança eterna em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança eterna em Cristo Jesus. Nós temos uma aliança eterna em Cristo Jesus.
Nós temos uma aliança eterna em Cristo Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor, nós temos uma aliança eterna em Cristo Jesus. E essa aliança é no sangue do Cordeiro. Abre aí o seu cálice. O teu santo nome. O teu sacrifício foi feito. Hoje o Senhor está sentado à direita. E nós ansiamos rebachori andaraia laia cantas. O teu retorno, a tua vinda. Nós esperamos, já contemplamos. O mover do teu Espírito sobre a terra, passeando e chamando os remanescentes. A tua palavra está sendo liberada. Aquele que crê óleo fresco entrego hoje. Óleo fresco nas cabeças. Trago o bálsamo de Gileade. Permiti a ferida e eu mesmo curo. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito até o dia de hoje. Ansiamos sim, Pai, a tua vinda, como esse leão que ruge, Pai. Prepara-nos, Deus. Prepara-nos a cada dia. Prepara. Obrigada por tudo, Jesus. Assim te adoramos. Amém. Glória a Deus.